Então eu vou apresentar uma atividade que desenvolvi com os alunos do 8º ano. Foi a construção de modelos de células com base nestes objetivos. Tanto identificar os principais constituintes das células eucarióticas e suas funções e distinguir células eucarióticas de células procarióticas. Depois de ter abordado o tópico das células, observe a sugestão no manual digital, a partir da qual desenvolvi uma atividade tendo por base a construção de modelos de células. Mas, para realizar esta atividade, eu pretendia que os alunos estivessem realmente motivados, interessados, empenhados, e esse objetivo para mim seria o ponto de partida fundamental. Tudo começou com a turma do 8º A, eles realizaram a tarefa proposta. Como referi atrás, eles gostaram da ideia, organizaram-se em grupos, cada grupo escolheu o tipo de célula que ia representar, definiram um prazo de uma semana para a construção de modelos e o resultado foi este. Temos aqui então uma célula procariótica, outra célula procariótica com um aspecto diferente, uma célula eucariótica animal, e aqui devo referir que ao nível do 8º ano os conteúdos incidem apenas nos constituintes básicos da célula, que são estes que estão aqui representados. E temos aqui também uma célula eucariótica vegetal. Portanto, estes trabalhos realizados pela turma 8º A. A tarefa da turma A termina aqui, inicia-se a realização da atividade das restantes turmas, que foi dividida em 3 tarefas, que ocorreram em momentos diferentes e espaçados no tempo. Por exemplo, se eles realizaram uma tarefa numa aula, passado 1 ou 2 semanas realizavam outra tarefa e assim sucessivamente. E, entretanto, também ia avançando e abordando conteúdos novos ao nível do 8º ano. Então, a primeira tarefa, as turmas B, C e D procederam à avaliação de cada modelo da célula da turma A, e aqui, como avaliaram os 4 modelos, foi necessário utilizar uma aula de 90 minutos. Cada turma foi dividida em grupos aleatórios. No Teams foi disponibilizada uma rúbrica de avaliação que eles utilizaram e, quando necessário, como vemos nas imagens, os alunos recorreram à pesquisa para verificar o rigor científico daquilo que estavam a observar. Aqui foi bastante interessante observar os grupos a trabalhar, com alunos muito atentos, partilha de opiniões organizadas, sentido de responsabilidade, e depois também reparei e verifiquei que havia grupos, inclusive eram mais sensatos, outros eram ponderados. Às vezes também havia ali grupos em que era tipo aqueles exploradores do erro, só queriam era detectar o erro. Portanto, eles demoraram os 90 minutos. Numa outra aula, utilizaram cerca de 30 minutos. Depois de atribuírem a classificação, tiveram de justificar. Então, esta justificação acabou por evoluir para um feedback para a turma A. Uma vez que os alunos identificaram aquilo que não estava tão bem, também acabaram por dar sugestões de melhoria. Aqui eu disponibilizei um Padlet para as turmas. Eles colocaram, cada grupo de cada turma publicou a classificação em percentagem e o feedback. E aqui, entretanto, eu chamei a atenção aos alunos as regras que devem ter em conta quando se dá o feedback. As informações devem ser claras, úteis e amáveis, e se repararmos, por acaso, que eles foram amáveis, identificaram aspectos a melhorar, dando as respectivas sugestões. A maioria das sugestões de melhoria incidiu-se na fragilidade dos materiais, no tamanho ou na ordem das legendas, mas, no rigor científico, consideraram que a grande maioria da informação estava correta. Os alunos também tiveram a oportunidade de refletir as avaliações que fizeram, ao comparar com os outros grupos das diferentes turmas, e mais tarde, este Padlet também foi mostrado aos alunos da turma A, que concordaram com a maioria das sugestões, mas também apresentaram argumentos em defesa dos seus trabalhos relativamente às restantes que não concordaram. Depois então da primeira tarefa concluída, todas as turmas terem avaliado os modelos, iniciaram a segunda tarefa, que foi a construção dos seus modelos de células. Tiveram um prazo de 1 semana para construir cada um dos seus modelos. Agora os alunos foram organizados em grupos diferentes dos anteriores, para misturar sensatos, ponderados e os exploradores de erro, e para existir uma mistura de opiniões, escolheram o tipo de célula que queriam representar e depois organizaram-se. Alguns construíram o seu modelo em casa, outros fizeram trabalho aqui na escola e acabaram por construir os seus modelos. Lembrar que a tarefa 1 foi útil para a concretização da tarefa 2, uma vez que eles já tinham modelos de referência e também já tinham identificado aspectos a melhorar. E o resultado então das suas construções foi este. Temos aqui este modelo de célula, que é uma célula animal, e aqui, por exemplo, melhoraram um aspecto, foi a esfera cortada ao meio para se observar melhor os constituintes da célula. Depois temos esta aqui, a vegetal, muito completa. Como eu referi, alguns grupos foram mais além do que é explorado do manual e acrescentaram outros organelos
organelos ou constituintes. Neste caso aqui também o pormenor da legenda em forma de bloco, e aqui acrescentaram, por exemplo, o complexo de Golgi e o reticuloplasmático, que são outros constituintes, portanto uma célula bastante completa. Aqui destacar mais uma vez para o aumento das legendas, a identificação da célula, que alguns também tinham referido no Padlet que faltava a identificação da célula. Eles entregaram os modelos e passamos à terceira tarefa. Na terceira tarefa, portanto, eles agora tinham que apresentar os seus modelos. Estamos então aqui numa aula de 90 minutos, eles utilizaram 30 minutos para fazerem as suas apresentações. E aqui os alunos surpreenderam muito pela positiva, pois além do seu modelo de célula, a maioria dos grupos usou uma apresentação multimédia e também a maioria dos grupos fez a sua apresentação sem recorrer à leitura. Portanto, eles explicaram os constituintes das células e as suas funções pelas suas próprias palavras, estiveram muito à vontade. No entanto, aqui também se notou que alguns alunos fizeram um grande esforço para conseguir obter um bom resultado e conseguiram fazer uma apresentação com sucesso. E agora vou mostrar algumas apresentações multimédia que eles utilizaram. Por exemplo, temos esta aqui, em que este grupo utilizou o próprio modelo de células para identificar os constituintes e explicar as suas funções. Temos aqui também o material que eles utilizaram, que é o gesso, que ainda não tinha sido referido. E temos este grupo, que este aqui foi muito mais além daquilo que é explorado no 8º ano. Por exemplo, aqui fazem uma relação com a origem da vida, há quanto tempo surgiram as células. Fazem também a comparação entre células procarióticas e células eucarióticas, a importância das células vegetal. Aqui identificam os constituintes ou os organelos das células. Realmente aqui nota-se que os alunos já têm algumas competências digitais, organelos muito além daqueles que nós estudamos. Aqui um vídeo muito interessante em que mostra a limitação das bolhas de oxigênio ao longo da fotossíntese e até um vídeo sobre mitose eles colocaram. Portanto, este grupo realmente fez um trabalho aqui muito bom. Ainda na mesma aula, mas agora esta tarefa foi sem aviso prévio, as turmas tinham que criar um quiz. Depois de terminassem as apresentações, os alunos realizaram esta atividade utilizando estas ferramentas digitais, o Forms, o Teams, e um grupo acabou por utilizar também o Genial. Aqui o 8º B agora criou o quiz, eles utilizaram imagens, algumas questões muito bem estruturadas, idênticas àquelas que eu faço às vezes em questões de aula, foram muito idênticas, e depois aqui a outra turma responde, e finalmente aqui o 8º D criou o seu quiz. Aqui um grupo de alunos utilizou o seu próprio modelo de células como imagem para fazer a questão, e temos então outra turma a responder. A proposta, ou seja, querem usar os seus modelos de células para mostrar e explicar os constituintes das células aos alunos do 4º ano. Portanto, esta proposta demonstra que os alunos continuam motivados sobre este tema células, que foi o ponto de partida de todo este trabalho. Primeiro, o fundamental era a motivação, e realmente penso que eles ainda estão motivados ao fazer esta proposta.